Olá, vamos conversar um pouco sobre a narração oral. Eu trouxe um texto que eu apliquei com meus alunos e com meus filhos. Eu quero explicar para vocês como é que funciona esse universo aí da narração oral. A narração oral, ela é muito importante, porque ela trabalha e fortalece a memória. Então, quando a gente treina qualquer criança ali no processo de narração oral, a criança começa a ter uma robustez ali na memória. Eu vou explicar para vocês isso aqui mais na prática, como é que funciona. Então, olha só, quando eu tenho uma criança aqui que não tem a habilidade ainda de leitura, né, de 4 a 5 anos, ele ainda não lê, o que você pode fazer? Pode fazer narração oral? Pode. Como você pode fazer narração oral? A mãe vai ler para a criança e a criança vai narrar a história para a mãe. Então, como é que funciona? Pega um texto curto, né, para crianças entre 4 e 5 anos, pode ser um texto curto, e você começa a ler esse texto e pede para a criança prestar atenção. Aí você fala assim, olha, a mamãe vai ler, presta atenção. Aí a mãe lê o texto, e aí você pede para a criança, quando você findar a leitura do texto, você pede para a criança, explica para a mamãe o que a mamãe leu. O que está contando na história? O que aconteceu? Aí você tenta atrair a criança ali para esse universo, né? Fala para a mamãe, conta o que aconteceu. Nossa, que história legal, o que aconteceu? Aí a criança vai tentar puxar, né? No início ali ela não vai ter muita habilidade, né? Ela vai ter uma certa dificuldade. Mas aí você pode ir ajudando a criança, né? Você pode ir ajudando. Nossa, mas que nem a história o texto que eu trabalhei com as crianças, né? O Castigo do Orgulhoso. O nome do menino era Alfredo, né? Do menino, né? Do personagem principal da história. Então, o que você pode fazer? A criança começa a tentar puxar ali da memória. Aí você fala, qual é o nome do menino? Mas primeiro você deixa a criança tentar, tá? Você deixa a criança tentar puxar da memória, ela vai tentar forçar a memória ali para lembrar do que você leu. Então você deixa a criança tentar. Aí você percebeu que a criança tá assim meio travada, né? Tá meio truncada ali. Aí você vai dar um empurrão. Então você pergunta: qual é mesmo o nome do menino? Aí a criança vai. Algumas, na hora que a gente dá essas pistas, né? Eles lembram, né? Outros não. Então você olha, o nome do menino é Alfredo. Conta o que aconteceu com o Alfredo. Aí a criança vai começar a puxar alguma coisa. Ela vai contar uma coisa ou outra ali. Geralmente no início a criança não consegue lembrar de muita coisa, tá? Faz parte. Mas o processo quando você começa a fazer o processo de narração oral, a criança começa o que? A treinar a memória. E o objetivo é justamente este, né? Então, a criança, você leu, a criança começou, teve um pouco de dificuldade, então você vai para o segundo passo. Qual o segundo passo? Pega parágrafo por parágrafo, né? Eu trabalhei esse texto aqui com meus alunos e eu faço dessa forma também. Então, depois que você faz o texto geral ali, a criança tentou narrar ali a história, tentou contar, aí você vai de parágrafo em parágrafo, né? Então, você começa com o primeiro parágrafo ali. Eu vou ler o primeiro parágrafo do texto que eu trouxe, que o título é O Castigo do Orgulhoso, é um texto de 1911. Eu vou ler aqui e vou explicar para vocês. Então, aí você começa. Alfredo era um menino de gênio muito forte e acreditava-se superior a seus companheiros, porque seu pai era rico e tinha muitos amigos de alta posição. Ponto. Aí você vai pegar, né, e vai perguntar. O que foi que a mamãe leu agora? Conta pra mim. Aí a criança vai tentar e ela vai lembrar um pouco mais, né, porque o texto, né, o trecho tá menor. Aí a criança vai conseguir lembrar do nome, geralmente ela vai conseguir lembrar do nome. Ah, o Alfredo. O Alfredo, ela vai começar a tentar desenrolar ali, tentar conversar. Muitas vezes, algumas palavras do vocabulário ali que a criança não tem muito contato, ela vai acabar não conseguindo lembrar, né? Então, às vezes fica um pouco difícil ali por causa do vocabulário. Mas não se preocupem, essa parte do vocabulário vocês vão trabalhar depois, mas deixem as crianças tentarem, tá? Deixa elas puxarem da memória o que elas têm ali na memória e deixa elas trabalharem esse processo da memória. Então, ó, Alfredo era um menino de gênio muito forte e acreditava superior a seus companheiros, porque seu pai era rico e tinha muitos amigos de alta posição. Então, muitas vezes as crianças lembram assim, o Alfredo tinha um pai rico, né? O Alfredo, no caso de amigos de muita posição, já por causa do vocabulário um pouco mais assim, mais robusto, a criança às vezes não consegue lembrar. Gênio muito forte, a criança também não consegue muitas vezes lembrar ali. Então, ela vai falar o que ela lembra, o que já tá no domínio do imaginário dela. Não tem problema, tá? Passa pro próximo parágrafo. Aí no próximo parágrafo você vai trabalhar da mesma forma. Você vai fazer isso com o texto todo, tá? E você vai fazer esse processo com a criança. Você vai perceber que a criança vai adquirir algumas habilidades. Primeiro, ela vai começar a colocar atenção no objeto de estudo. Quando você lê e falar para ela, olha, a mamãe vai ler, preste atenção. Ela já vai colocar a atenção dela no objeto de estudo, que é um ponto muito bom, porque a criança dispersa,
A criança que não coloca a vontade ali no estudo, fica muito difícil a criança aprender, né? Até o meu professor da pós, ele estava explicando justamente sobre isso, né, na minha pós de educação clássica. Ele estava explicando que é muito difícil, ele como professor e como aluno, né, com experiência, com uma vasta experiência, ele disse que é muito difícil você conseguir ensinar alguém que não queira aprender, né? Então a gente já tem que, desde as crianças pequenas, nós já temos que treinar a vontade das crianças, né? Um treino ali de educar a vontade da criança. Então, tá. Então, o processo inicia assim. Você começa ali no texto geral, a criança vai ter dificuldade, depois você vai passar para cada parte ali do texto, né? Cada parágrafo, e vai perguntando e vai auxiliando a criança. Uma ressalva também. Tem muitos materiais que trazem o texto, tem assim, interpretação de texto. Tem até um texto que, linguisticamente falando, o texto é até bom, né? Porém, aí tem umas perguntas prontas, né? Logo na sequência. Aí tem assim, qual era o nome do menino, né? Explique um pouco sobre tal coisa. Não trabalhe essas perguntas prontas. Tenta fazer com que a criança no início, né, o primeiro passo no geral do texto ali, deixa a criança tentar puxar da memória. Né? A criança não conseguiu, já passa parte por parte. Mesmo que a criança consiga ter um bom resultado, não pule a etapa de passar parágrafo por parágrafo. Essas perguntas prontas você pode usar e também pode não usar, né? Geralmente eu não uso, eu faço só o processo de narração oral do texto todo, depois eu vou passando parágrafo por parágrafo. Nada que não use as perguntas prontas, não. Pode até usar, mas deixa pro último momento ali, né? Faz o processo corretamente primeiro, faz primeiro a questão da narração do texto todo, depois a parte por parte, né? E depois, se quiser, você pode usar as questões que estão ali prontas no material, tá? Eu expliquei agora para crianças que não têm habilidade de leitura, né? Então, nós podemos agora fazer o mesmo processo com crianças que já estão lendo. Então, a própria criança vai pegar o texto e ela vai ler, né? Então, a mãe tem que estar ali do lado, conduzindo ali o estudo. Então, a criança começa a ler. Ela vai ler o texto todo, né? Então, a criança, depois que ela leu o texto, você vai pedir para a criança, conta para a mamãe o que você leu. O mesmo processo que você fez com a criança que ainda não tinha habilidade ali de leitura. Então, a criança vai explicar o processo para você. Geralmente, tem crianças que elas já têm, eu posso dizer, com uma facilidade maior, né? Elas conseguem dar detalhes ali do texto. Tem outras crianças que elas não conseguem. Então, você vai ajudá-las, né? Vai conduzindo ali. Pode falar, só, se ela esqueceu, qual era o nome do rapazinho, do menino, né? Do personagem principal. Você pode falar, como é que era o nome do personagem principal? Aí a criança vai tentar puxar lá na memória dela, né? Ela vai tentar puxar. Achou o nome, aí alguma outra coisa importante que ela esqueceu ali do texto, aí você vai pegar e vai tentar lembrar. Tem uma parte aqui do texto que fala que o Alfredo, né? Ele era um menino orgulhoso, o pai dele tinha uma posição alta, né? Então ele acabava humilhando as crianças que não tinham uma condição igual a dele, né? Só que teve um determinado momento ali da história que o Alfredo estava brincando, acabou expulsando as crianças, né? As crianças que não tinham condição financeira. E ele acabou brincando só com as outras crianças que tinham a mesma condição que ele. Aí aconteceu um incidente ali, que o cachorro, acabou um cachorro atacando o Alfredo, né? No parágrafo aqui, o cachorro ataca o Alfredo. E os amigos dele, que tinham condições, né, similar a dele, fugiram, deixaram ele lá. E os outros escutaram e foram socorrer o Alfredo, né? Então, é um texto bom para trabalhar também a questão das virtudes, né? Então, aqui, aí, por exemplo, se a criança esqueceu uma parte importante, já aconteceu comigo exatamente nesse texto. A criança esqueceu de contar que os meninos que Alfredo acabou expulsando ali da brincadeira, foram eles que socorreram Alfredo. Então, a criança acabou não dando o detalhe necessário, que é justamente um ponto importante para a gente trabalhar a moral do texto, né? Ele só falou que os amigos ajudaram, mas ele não deu o detalhe de que os amigos que ajudaram foi justamente os amigos que ele acabou expulsando da brincadeira, né? Então, você vai ter que ter esse feeling para ir pegando essa parte, né, que a criança, que é importante, que a criança não conseguiu recordar. Então, o processo todo de memória, né, de memória, e a gente trabalha na memória na questão da narração oral, ele vai ajudar a criança a aprender a ouvir, lembrar e recontar. Então, é muito importante, essa habilidade, ela é muito eficaz, né? Ela precede ali a habilidade de redigir uma redação, tá? Então, criança até no ensino fundamental 1, até o 4º ano ali, a criança ela tem que trabalhar muito a questão da narração oral. Então, isso vai ajudar demais a criança quando ela for redigir a própria redação. Então, a narração oral é um treino para que a criança tenha a habilidade necessária para poder
escrever posteriormente a redação, porque na hora da redação ela vai precisar puxar da memória coisas que ela aprendeu, né? Que a gente chama isso justamente da gramática do trivial, que ela aprendeu na base, né? De cada conteúdo. Então, as informações que a criança foi recebendo pela memória, né? Pelos sentidos e foi capturando e jogando no imaginário, a criança vai precisar puxar isso aí. Ela vai precisar rememorar para colocar no papel. Então, a narração oral, ela vai ajudar a criança mais posteriormente a adquirir essa habilidade da escrita, né? De redigir uma redação, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Eu espero que vocês tenham compreendido a questão de que crianças também que não têm a habilidade ainda com a leitura, vocês já podem trabalhar com a criança, né? A narração oral. Então, espero que vocês tenham compreendido, né? A importância da narração oral, a importância da narração oral para a memória, para trabalhar a memória de curto prazo, para trabalhar o processo de ouvir, lembrar e recontar, e a importância que todo o processo da narração oral tem para que a criança depois aprenda a escrever uma boa redação. Muito obrigada!